Petrobras provavelmente vai pagar um dividendo extraordinário, mesmo com o petróleo em queda. Isso é bom ou ruim? E de onde que eu tirei isso? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E vamos às notícias de hoje. Payroll, Estados Unidos criam 139 mil vagas, acima do esperado. Qual que é a importância disso aqui? Veja, o Banco Central no Brasil ou no exterior, eles definem as taxas de juros de acordo com a expectativa de inflação. Se você tem uma atividade de emprego mais aquecida, criando mais postos de trabalho do que se espera, você tem expectativa de inflação alta ou sem perspectiva de desaceleração. E por que isso aqui é, entre aspas, ruim? Porque isso impede o Fed de reduzir juro tão cedo. Isso é ruim para o mercado financeiro, que depende de liquidez para os ativos de risco, mas não necessariamente é ruim do ponto de vista econômico, porque em dados momentos é melhor, ou deveria ser, o Banco Central ter uma política mais contracionista, de aperto monetário, de juros mais altos, para conter a inflação, que é sempre muito prejudicial para a economia como um todo. Por isso, o Fed vai manter essa postura, ainda mais diante de toda essa bagunça que o Trump está fazendo. Está fazendo um governo de merda, todo bagunçado, brigando lá com o Elon Musk. A gente nunca sabe quando o Trump está falando sério ou quando ele só está blefando. Isso enche o saco, gera muita incerteza. E, obviamente, o Fed vai ter que adotar a postura mais técnica possível, que é manter o juro nas alturas. Apesar disso tudo, veja que o mercado americano subiu 1% hoje, subiu 1% diante desse dado de emprego mais robusto. Com a alta de hoje, S&P ficou acima dos 6 mil pontos, apresentando uma alta de 2,25% no ano. Claro que em dólares, se você eventualmente investiu com um dólar mais alto, você está perdendo dinheiro temporariamente. Mas veja que mesmo com o juro mais alto nos Estados Unidos, a bolsa americana continua subindo e é importante você ter uma parcela de dólares na sua carteira. Dolarização da carteira. E com o dólar agora abaixo dos 5,70, em nossa visão, constitui uma oportunidade de aportes ou redução de preço médio do câmbio, mesmo com o aumento do IOF. Isso não é impeditivo para a dolarização patrimonial. Um pedaço da sua carteira precisa estar blindado contra o risco Brasil. E agora indo para a Bolsa Brasileira, Ibovespa, ficou nisso aí, 136 mil pontos. No ano, a alta está em 13,3%, já corrigiu, e eu vinha falando que em algum momento teria correção. Por quê? Veja, só existe ciclo de alta duradouro na nossa bolsa em havendo mudanças estruturais na estrutura. Então precisa de reforma administrativa, precisa de clareza fiscal, algo que a gente não está tendo. Na verdade, nesse momento, o governo está desesperado por conseguir mais receitas a fim de cumprir com a meta fiscal de 2025, tentar alcançar o mínimo do mínimo, que é o superávit primário, dentro daquele tripé macroeconômico, meta de inflação, câmbio flutuante, embora seja sujo, que tem a intervenção ali eventual do Banco Central, e o superávit primário. Isso é mínimo do mínimo. Então, sem reforma, sem mudança estrutural, não espere um rally muito duradouro. Vai ser aquela velha história do estrangeiro colocando dinheiro, tirando dinheiro, colocando dinheiro, tirando dinheiro. Especialmente porque o Brasil, desde 2015, por causa da era Dilma, que destruiu a economia brasileira, ele perdeu o grau de investimento perante as agências de classificação de risco. E muito dinheiro que é colocado nos países, principalmente países emergentes, depende dessa nota de crédito, porque é ela que vai gerar uma autorização de alocação de capital pelos grandes fundos de pensão, trilhões e trilhões de dólares que não são inseridos no Brasil porque ele não tem uma nota de crédito adequada para investimento. Mais uma empresa está aí para fechar capital eventualmente a 3,50, que é a Zamp, aqui do Burger King. Mais uma, hein? Santos Brasil, recentemente. Vai faltar ação no mercado. Então, assim, por mais que não haja mudança estrutural, você precisa estar comprado no Brasil pelo simples motivo de o Brasil ser muito barato.
muito barato. O pessoal está fechando. Veja, em havendo de fato uma troca de governo ou por algum milagre esse governo promovendo mudanças estruturais, o mercado vai comprar de forma duradoura o Brasil. E aí, meu amigo, aí vai faltar ação. Por que vai faltar? Porque as empresas estão fechando capital. Veja, quanto mais empresas você tem em uma bolsa de valores, mais opções você tem para a distribuição do capital, para a diversificação. Se você está fechando o capital, você reduz essa possibilidade, você gera uma escassez de ações. E aí, aquelas poucas que vão ficar, eventualmente podem se valorizar mais por conta disso. É por isso que o pessoal está falando, vai faltar ação. Além do fato de que as empresas seguem aí recomprando ações, que é um sinal positivo, sinalizando que a gestão entende que o dinheiro que a empresa gera é melhor alocado nesse momento de juro alto no país, recomprando as próprias ações. E consequência do governo aí procurando medidas para solucionar a falta de arrecadação, como se o governo arrecadasse pouco, os juros futuros subiram, houve um estresse nas taxas de juros e detalhe, a taxa Selic atual, que é a Selic Meta, aquela que o Banco Central vai lá e define, essa taxa Selic não importa muito na verdade, seja para valuation, seja para você tentar traçar o rumo da economia brasileira. Sabe por quê? Porque é o juro futuro que importa. É ele que determina o tamanho da dívida pública. Claro que a Selic tem o seu impacto ali nas LFTs, que é onde o governo arrecada dinheiro de curto prazo, mas o grande ponto é o juro futuro. Esse sim é importantíssimo. E ele subiu aqui e ele já determina aumento das taxas aqui do Tesouro Direto. Elas tinham caído e voltaram a subir. Com todo esse estresse, IPCA ficou aqui no 2029 em 7,52, tinha ido para 7,60, bastante estresse. E com todo esse estresse, olha só o que o mercado está precificando. Mais de 60% aqui, ó, tá achando que a Selic vai subir mais 0,25. E a Selic já está em 14,75. Então, Selic a 15% pode ser uma realidade. E de novo, o Boletim Focus errou, limitando a 14,75. E o que a gente pode esperar disso? Piora no passivo dos bancos, porque os bancos eles captam dinheiro de acordo com o pós-fixado. Então, se o pós-fixado está subindo, é o que vai acontecer. Isso piora o passivo dos bancos e os ativos que decorrem de empréstimos anteriores, eles não vão subir. Então, a margem financeira fica mais apertada, porque agora o banco vai gastar mais com despesa financeira e a receita financeira não vai crescer proporcionalmente. É algo que apertou para o Banco do Brasil, vai apertar para os outros bancos, é algo generalizado. Só que o Banco do Brasil está sofrendo mais com a inadimplência no agronegócio, especialmente. Então, sim, Selic pode chegar a 15%. Olha, esse patamar de juro é muito pesado para a nossa economia, mas muito. As empresas estão quebrando, pedindo recuperação judicial. É só você olhar o site do Serasa, recorde atrás de recorde. Isso aqui realmente é muito triste, porque sinaliza para o mundo que esse é o país da renda fixa, que esse é o país que é melhor colocar meu dinheiro e emprestar para o governo do que correr risco. Para quê? Parece que é coisa de otário colocar dinheiro na economia real aqui no Brasil. E aí o país não se desenvolve, a gente não gera emprego, não melhora a vida da população, a não ser com benefícios sociais, que a conta uma hora chega. A conta uma hora chega. Olha o que aconteceu no governo Dilma, que fez tudo errado, tudo ao contrário. Cortou o juro na marra, deu no que deu. Não cumpriu com meta de inflação, deu no que deu. Só foi cagada, só cagada. E, finalmente, vamos falar da Petrobras. O governo avalia distribuição de dividendos extraordinários. O que é isso, dividendo extraordinário? Na política de dividendos da empresa, você tem o dividendo ordinário ou regular, que é aquele mínimo que está na lei, 25%, ou o mínimo que a empresa define na sua política de dividendos ou estatuto. A Petrobras, ela define um dividendo mínimo de 45% do fluxo de caixa livre operacional. Não é de acordo com o lucro líquido, mas de acordo com o fluxo de caixa livre operacional. Ademais, se o barril do petróleo não vir abaixo de $40 durante 12 meses na média, ela assegura um dividendo mínimo de 4 bilhões de dólares. Como a Petrobras é uma empresa de petróleo, você vai ver que a menção a dólares, porque isso faz parte do custo da empresa, também da sua receita, isso vai estar sempre presente até mesmo na política de dividendos. Então é isso que é o dividendo regular ou ordinário em Petrobras. O que vem além disso é extraordinário. Tá, Luan?
como que a Petrobras paga dividendo extraordinário? A partir do que ela acumulou de caixa. Então ela tem reserva de lucro, acumulou caixa ali, ela consegue destravar esse dividendo. E por que isso está acontecendo? Eu já te explico se é bom ou ruim. É que o governo federal corre contra o tempo para encontrar uma saída para cumprir com a meta fiscal. É o que eu falei. O governo está procurando alternativas. Então, em resumo, o que acontece? O governo, o Lula até estava criticando os dividendos absurdos da Petrobras, só que agora o governo está o quê? Fazendo exatamente o contrário. Então, você tem que, cagar para o que o governante fala. O que importa são os fatos. E os fatos apontam sim para um dividendo extraordinário. Por quê? E as casas de análise estão dizendo que não é bom. Por que elas estão dizendo que não é bom? E eu concordo com elas. Tecnicamente, um dividendo só pode ser pago se não comprometer a saúde financeira da empresa ou os seus investimentos futuros. Petrobras é uma empresa de capital intensivo que depende de muito reinvestimento. Ela depende de muita grana que ela gerou sendo reinvestida na operação. Se ela não consegue crescer, mas ela pode pegar dívida, então. Aí é que tá. Essa dívida não pode ficar grande demais, ainda mais no momento em que o petróleo está caindo. Porque, vamos lá, a dívida fica barata, e olha, tá difícil de pegar dívida barata hoje, mas ela pode ficar barata se o seu indicador de dívida líquida sobre EBITDA estiver num patamar bom. Só que se você vai lá e compromete a sua capacidade de geração de caixa, esvaziando o caixa, não reinvestindo para melhorar ainda mais sua capacidade de geração de caixa, você vai comprometer esse indicador. E pior, é dívida líquida sobre EBITDA. O EBITDA depende do preço do petróleo, que está caindo. Então essa relação tende a aumentar. Esse é o grande ponto. Hoje esse indicador se aproxima de 2 vezes. Então essa é a preocupação do mercado. Mas eu te pergunto, o que é melhor? O governo aprovar essa distribuição de dividendos e equalizar, pelo menos tentar alcançar o superávit primário, ou ele simplesmente não fazer nada agora? Olha, ainda é possível distribuir dividendos extraordinários. A empresa detém no seu caixa 8 bilhões de dólares, pouco mais de 40 bilhões. Aqui no Investidor 10 você consegue consultar a posição de caixa da empresa. Você vai aqui e clica em empresa e aqui está, valores detalhados, 44 bilhões de reais. A dívida líquida é enorme, né, Luan? É enorme, só que a capacidade de geração de caixa da empresa faz com que essa dívida ainda seja relativamente tranquila. Mas vamos supor que ela distribua metade desse valor, 22 bilhões de reais. O governo detém metade da posição, recebe a metade disso aí. Então, se eu distribuo 22 bilhões, 11 bilhões vai para o governo. O governo precisa aí de pelo menos 30 bilhões, já iria ajudar bastante o governo a resolver esse problema fiscal. Para esse ano, sempre coisa de momento. Diante desse rumor, as ações da Petrobras subiram um pouquinho, mas não por conta disso. Na verdade, subiu por conta da recuperação do petróleo, que cai, volta um pouquinho. O importante é não cair abaixo de 60 dólares, aí a coisa vai pesar. E aí o que acontece? A Petrobras, esse aqui é um anúncio de dividendos que ela fez, já passou. Ela pagou 90 centavos por 11,72 bilhões. Então coloca aí 90 centavos a cada 12 bilhões de reais. É mais ou menos isso que você vai receber em Petrobras. Então, é isso que pode receber eventualmente o governo ao fazer uma distribuição da metade do caixa que ela tem hoje. E aí, cada acionista receberia pelo menos mais 1,80, dobrando esse valor aqui. 1,80 representa basicamente o dividendo mínimo da Petrobras. Vamos lá, nos preços atuais de 29,66, vai arredondar para 30, subir mais um pouquinho. 1,80 dividido por 30 é um yield de 6%, cara. Mais 6% além do dividendo ordinário, que já deve ser de pelo menos 10%. Aí a gente estaria falando de 16, cara. Então eu acho que não vai ser tanto assim. Mas para esse ano pode esperar aí pelo menos 1% ao mês. Agora, tô sendo até conservador, mesmo se o petróleo cair, porque o governo precisa dessa grana e provavelmente vai distribuir alguma coisa para ajudar nas contas públicas. E aí, se você me perguntar, Luan, como que o mercado vai reagir em relação a isso? Se realmente tiver a aprovação, você acha que as ações da Petrobras irão disparar? Olha, existem basicamente 2 teorias que explicam o movimento de preço das ações quando uma empresa anuncia um dividendo. A teoria da sinalização. O que é isso? O que é a teoria da sinalização? Ela diz o seguinte, que quando a empresa aumenta o seu payout ou promove uma distribuição de dividendos maior do que se esperava, nesse caso, o mercado vai comprar as ações. Vai haver um aumento da demanda pelas ações, porque isso está mostrando para a gente que a gestão entende que a empresa vai ter lucros futuros maiores e por isso ela já pode no hoje, no presente, aumentar a distribuição. Mas vamos lá, o mercado aqui não é idiota nesse ponto, não pode ser, porque essa distribuição extraordinária está ocorrendo ou vai ocorrer por conta de uma necessidade do governo. E eu sempre vinha dizendo, quer receber dividendo?
acompanha o governo, porque o governo precisa dos dividendos da Petrobras. E olha aí a coisa se concretizando. Então não acho que a teoria da sinalização aqui vai gerar uma alta nas ações, salvo pura irracionalidade, que também é algo possível no curto prazo, você sabe, o senhor mercado é maluco. Ele é maluco porque é feito de pessoas desesperadas ou que não estão desesperadas, que estão colocando as informações de maneira inadequada no preço. A gente sabe que isso acontece. Ou o efeito clientela. O que é o efeito clientela? Os investidores, eles compram ações de dividendos simplesmente porque, especialmente os investidores pessoa física, eles vão ao mercado financeiro buscando o recebimento de renda. Ainda mais no Brasil, onde os dividendos são isentos de imposto. No geral, eles são melhores que o ganho de capital, a valorização. Então, se a empresa anuncia dividendo, você tem uma demanda maior, simplesmente por isso. Quando ela para de pagar todo esse dividendo, ocorre uma evasão, uma pressão vendedora e as ações caem. No final das contas, não fique contando muito com isso. Mas se fosse para eu fazer uma aposta aqui, é que eu aposto na irracionalidade do mercado, de que as ações vão subir por conta disso. Depois vocês me cobram nos comentários pelo efeito clientela. Sendo que vocês sabem, eu tenho Petrobras na carteira, é uma posição relevante, eu deixo para os membros da comunidade FMI todos os detalhes, além do acesso ao meu curso, o Formação Mirai Investing, por uma assinatura que você cancela a qualquer momento e tem muitos outros conteúdos lá dentro, especialmente a minha planilha de preço teto, além de outros. Quer conhecer? É só dar uma olhada aqui no link da descrição. E mais um recado, o prazo da declaração do imposto de renda já acabou, finalizou em maio. Só que é melhor você resolver agora do que não resolver. Senão, seu CPF pode ser bloqueado, você pode ter problemas com a Receita Federal, multa, encheção de saco. Só que eu tenho uma solução para você, para retificar isso quanto antes, que é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, então tem essa segurança da indicação da B3. E o que acontece? Com esse aplicativo, vou deixar o link aqui embaixo, é só baixar que é de graça, você vai, com o seu celular, declarar o imposto de renda da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, opções, em menos de 5 minutos, pelo modelo de declaração automática. Além do cálculo do imposto, que leva em conta também opções, algo que você não tem no Revar. Então você tem cálculo automatizado do imposto de renda a pagar da Bolsa de Valores, ou quando não tem que pagar, vai sinalizar para você que não tem que pagar, emite a DARF automaticamente, e ainda a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos para você resolver isso aí, para não tomar multa, para não ter problema com a Receita. Sendo assim, baixe o Grana e para acessar todo esse ferramental, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom Mirai, que vai te dar 25% de desconto. Aproveite agora, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Para finalizar, comentários do YouTube. Um sonho, Caixa Seguridade nos 14, boa. Banco do Brasil nos 20. Olha, esse sonho aqui pode não estar muito longe. Petrobras nos 28, maravilha. Cara, investidor de valor tem que ficar feliz quando isso acontece, quando a empresa está dando prejuízo, porque quando está dando prejuízo aí é problema. É uns 25 vídeos de Banco do Brasil todos os dias. Geral surfando o hype. Qual que é a graça disso aqui? Viu? Vamos lá. Se você fosse criador de conteúdo e visse uma oportunidade de explorar um conteúdo, obter visualizações e ainda por cima ajudar as pessoas que estão interessadas nesse tema, você não faria isso aí? Ibovespa começando a corrigir. Balanço piorando e eleições do ano que vem. Não tem nada para impulsionar essa ação no curto prazo. No curtíssimo prazo, não. Só se os resultados do segundo trimestre surpreenderem, que eu acho difícil do ponto de vista positivo. Estou esperando chegar nos 19,20, não é impossível. Banco do Brasil tinha subido demais por pura especulação. Olha, não era pura especulação. O resultado estava crescendo. Só para você ter uma ideia. Entre 2021 e 2022, o resultado saltou de 20 bilhões para quase 30. Então tinha fundamento, o ROI tinha subido muito, mas infelizmente o ano de 2025 foi uma pedrada ante a inadimplência altíssima. Comprando devagar, isso, devagar. Você não é investidor de longo prazo, então você não precisa ter pressa, né? Até para comprar. Salvo situações malucas, né? Mas não é o caso ainda. Bolsa a 90 mil pontos seria bom. Nem fique tão apegado à pontuação de Bovespa, o que importa são as empresas individuais. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu analisei os motivos concretos dessa correção de Bovespa. Corre lá.